Boa noite, gente. Hoje a gente vai começar, então, a falar realmente de astrofísica, né? Acho que é o momento, o pessoal estava ansioso, muita revisão de física e não tínhamos entrado na parte de astrofísica. O programa é indo das coisas menores para as maiores. Então nós vamos começar falando do sistema solar, depois vamos falar de estrelas, galáxias, cosmologia, etc. Tá? Então isso até o final do curso. Hoje a gente começa então falando do sistema solar. A gente vai ter duas aulas sobre o sistema solar. Na primeira vamos focar mais nos planetas e depois a gente vai focar nos outros corpos do sistema solar, tá bom? A principal característica do sistema solar é que ele é um sistema planetário. E o que seria um sistema planetário para os astrônomos hoje, né? Bom, basicamente um sistema planetário seria qualquer sistema que tivesse uma ou mais estrelas, se tiver mais estrelas ligadas gravitacionalmente, então um sistema binário, um sistema ternário ou mais estrelas, né? Uma girando em torno da outra. Depois a gente vai, mais para frente, vai explorar mais esse tipo de sistemas. Com um ou mais planetas. Isso basicamente seria um sistema planetário. E aí eu posso ter também, na verdade, o normal é que eu tenha também outros corpos. Luas, meteoros, cometas, etc. Vários outros tipos de corpos, tá? Uma vez que eu tenho as estrelas e os planetas, não há nada que me faça esperar que não haja outros tipos de corpos nesse sistema planetário. Então o sistema planetário seria constituído por isso, basicamente, tá? Este é o nosso sistema planetário. Hoje nós sabemos que há diversos outros sistemas planetários, um número enorme, né? Que a gente vai falar com mais detalhes quando chegarmos na aula 15, que é a aula sobre exoplanetas. Mas este é o nosso sistema planetário. Nós temos aqui algumas coisas que chamam mais atenção, né? Em primeiro lugar, o Sol, no centro do nosso sistema planetário. E aí nós temos 8 planetas, hoje, né, aceitos, 8 planetas. Temos 2 cinturões de asteroides importantes, que é o cinturão de Kuiper, né? E depois aqui, entre Marte e Júpiter, um outro cinturão de asteroides. Temos vários cometas, corpos menores do sistema solar, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, tá? E várias diversas luas e anéis. Basicamente isso que a gente tem, assim, poderíamos classificar no nosso sistema solar, tá? E aqui a gente então vê que ele é bastante diversificado, Temos vários tipos de corpos nele, né? Então, muita física para entender como é que um sistema tão sofisticado pôde se formar, né? E como que isso aconteceu. É isso que a gente vai explorar. Para vocês terem uma ideia das dimensões características desse sistema, então eu coloquei aqui uma tabelinha que faz uma comparação. Imagina que o Sol fosse uma esfera aqui com 110 milímetros. Na verdade, a Terra tendo 1 milímetro, a Terra é a referência, né? 1 milímetro é a ponta de uma caneta normal, né? Então, aquela esferinha, né? Então, se a Terra tivesse aquele tamanho, daquela esferinha, da ponta de uma caneta, o Sol teria, né, 110 milímetros, o que dá 11 centímetros, uma mão fechada. Depende da pessoa, né? Mas uma mão fechada, mais ou menos, tá? Então, a Terra e o Sol seria isso, a ponta de uma caneta para uma mão fechada. A distância entre a Terra e o Sol seria de aproximadamente 11 metros, ou 12 metros, o que para a gente aqui dá a distância entre eu e o fundo do auditório, mais ou menos, né? Então, uma distância grande. Você já pode começar a vislumbrar como é que seria isso, né? A pontinha de uma caneta, aqui na frente do auditório estaria o Sol com uma mão fechada, né? E a pontinha da caneta lá longe, lá no final, né? Numa órbita, né? Que levaria aí 1 ano, né? Para a Terra fazer, aproximadamente isso. E aqui daí você tem os outros planetas do sistema solar e as suas distâncias. Você vê que os tamanhos dos planetas variam bastante, mas de longe o Sol é o maior corpo do sistema solar, né? De todos os planetas, o maior seria Júpiter, que teria 11 milímetros. Então, 11 vezes maior do que a Terra, em tamanho, né?
Já a distância varia muito mais, essa sim varia bastante. Mercúrio estaria a 4,5 metros mais ou menos do Sol, nessa nossa escala. Já o último planeta do Sistema Solar, Netuno, estaria a 355 metros do Sol. Então, muito distante do Sol, né? Comparado com os outros planetas que estariam bem pertinho. Então, o Sistema Solar é assim, o Sol em tamanho domina, né? Está no centro do Sistema Solar. Os planetas variam bastante de tamanho, mas o que realmente varia muito é a distância dos planetas ao Sol. Aqui tem uma escala, tenta fazer essa distância em escala, aqui no fundo do slide, né? Embaixo aqui. Então, você teria o Sol aqui no centro, bem pertinho dele, os 4 primeiros planetas. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, os 4 primeiros aqui. E depois vão se afastar em distâncias cada vez maiores os outros. Netuno estaria aqui, ó. Netuno estaria aqui. Então, os outros estão muito afastados do Sol, né? Nesse esquema. Por isso que, na verdade, daqui a pouco a gente vai ver um infográfico disso aí, por isso que, na verdade, em termos de exploração espacial, o que nós conhecemos muito melhor são os planetas, os 4 primeiros planetas. Esses a gente conhece bem, especialmente Marte, né? E já os outros planetas que seguem aqui, a gente vai conhecendo, em termos de quantidade de conhecimento que a gente tem por enviar uma sonda para lá, né? Tem menos conhecimento ainda de cada um deles. Quanto mais longe, menos conhecimento a gente tem, porque é muito difícil chegar até esses planetas, tá? Aqui seria mais ou menos um esquema que preservaria a escala de tamanho. Vocês nem conseguem ver aí os 4 primeiros planetas, que são bem pequenininhos, né? Talvez vocês consigam ver os 4 últimos, especialmente Júpiter e Saturno, certamente vocês conseguem ver. Então, em termos de escala de tamanho com o tamanho aqui do Sol, né? Os 4 primeiros, uma comparação mais honesta entre eles, já que eles têm tamanhos parecidos, né? Próximos. Então, os 4 primeiros estão aqui, né? E os 4 últimos estão aqui aí comparados com o Sol, né? O Sol no fundo e os 4 últimos planetas. Uma tentativa de comparação para você ter uma ideia das escalas. É importante a gente ter uma ideia das escalas, porque a gente fala, às vezes a gente pensa, né? Ah, vou mandar uma nave para Saturno. Poxa, o que significa, em termos de combustível, em termos de dificuldade, né? Enviar uma nave para Saturno. O que é isso, né? Não é certamente como ir daqui ali no vizinho, não é uma coisa trivial, tá? Então é importante ter essas dimensões na cabeça na hora de pensar sobre esses desafios, tá? Então agora a gente vai fazer o seguinte, uma passagem rápida pelos planetas do Sistema Solar. Não vai ser estilo almanaque, porque é muito chato isso, né? Você mesmo pode pegar um almanaque aí e ficar olhando 1000 detalhes sobre cada planeta. Eu vou tentar chamar a atenção para as coisas mais importantes de cada planeta e especialmente no que diz respeito à possibilidade de ter vida ou não, ou já ter tido vida, as características mais interessantes ligadas à vida. Não só isso, né? O que a gente pode aprender nos planetas que não têm vida e que serviria para a gente entender o desenvolvimento da vida aqui na Terra, tá? Porque esse é um dos temas importantes desse curso, né? A gente vai ter várias aulas de astrobiologia, então isso vai nos ajudar a entender isso quando a gente chegar lá, tá? Então, a gente costuma classificar os planetas em pelo menos 2 grandes grupos, que ajudam a entender o que acontece nesses planetas. Os 4 primeiros nós chamamos de rochosos. Os 4 primeiros planetas, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. São rochosos porque são constituídos de rocha, como a Terra e os outros 3 ali, né? Os outros 4 planetas, nós costumamos, aí depende, tem classificações, né? Mas a mais comum é chamar de jovianos, que pode ainda ser dividido em 2 grupos, os jovianos. Os gigantes gasosos, que seria Júpiter e Saturno, e os gigantes de gelo, Urano e Netuno. Daqui a pouco a gente vai ver a constituição química deles e aí vocês vão entender que nos gigantes gasosos não tem gelo, né? Tem gás, né? E nos outros aí tem gelo. Mas às vezes só se fala de rochosos e jovianos, tá? Isso depende do autor, basicamente. Mas há uma divisão muito clara, pelo menos, entre os 4 primeiros e os 4 últimos. Eles são muito diferentes. Os 4 primeiros rochosos e os 4 últimos não são rochosos, tá? Vamos dar uma olhadinha
neles aí com um pouquinho mais de atenção, seguindo a sequência então. O primeiro seria Mercúrio. Mercúrio é um planeta bastante interessante porque ele está muito perto do Sol. Então ele pode nos ajudar a entender o que acontece quando um planeta está muito perto da sua estrela, tá? Ele é um planeta rochoso também, muito pequeno. Aqui você pode ver que a massa dele corresponde aproximadamente a só 5% da massa da Terra. Então ele é um planeta pequenininho, tá? Bem pequenininho. Mas é um planeta que tem diferenças brutais de temperatura. Isso é interessante nele. Ele tem a temperatura máxima aqui de quase 500 graus Celsius e uma temperatura mínima de quase menos 200 graus Celsius. Então a amplitude de temperatura nesse planeta é monstruosa, né? Você vai desde temperaturas aí que você tem até metais líquidos, como o chumbo, por exemplo, você tem o chumbo líquido ali, né, e outros metais, a temperaturas muito baixas. Uma coisa importante que acontece em Mercúrio é que Mercúrio ele está quase travado por efeito de maré em relação ao Sol. Lembra quando a gente falou sobre os efeitos da força gravitacional? Eu falei da força de maré. Um dos efeitos da força de maré, né, um dos diversos efeitos que eu mostrei, era que a força de maré podia trancar a órbita. Isso acontece com o sistema Terra-Lua. A Lua está com a mesma face continuamente voltada para a Terra. Isso porque se você tem dois corpos, um girando, né, o efeito de maré vai tirando uma parte da energia até que o movimento fique sincronizado, tá? Mercúrio está com a órbita dele quase sincronizada com o Sol. Não está perfeitamente sincronizado, mas está quase sincronizado. Então isso faz com que uma face de Mercúrio fique voltada muito tempo para o Sol. E a temperatura lá sobe, fica muito alta. E a outra face fique muito tempo escondida do Sol, né? O Sol fica muito tempo sem ver o Sol. Não, não é definitivo, não é sempre como ele perguntou se é sempre isso, né? Não é sempre como acontece no sistema Terra-Lua. Lá está quase trancado, então ele vai girando aos poucos. Mas ele fica muito tempo. Se você compara aqui, olha só, se você compara, ó, a translação leva quase 90 dias e a rotação dele leva 60 dias. Então está muito próximo. A Lua também tem vários outros movimentos na Lua, né? A gente simplificou, né? Sim, também. Não é. Também acontece isso, tá? Mas isso causa uma amplitude térmica muito grande no planeta, tá? Bastante grande no planeta. Então, em termos de exploração, se você vai mandar um equipamento para Mercúrio, você tem vários cenários que você pode encarar, desde uma temperatura altíssima a uma temperatura muito baixa, né? Então, é interessante em termos de exploração, tá? Uma característica bastante importante de Mercúrio é que ele tem gelo nos polos. Porque aí, dependendo, você pode imaginar, né, que a inclinação, né, dependendo da inclinação dele, então tem uma parte dele que nunca vai ficar iluminada pelo Sol. E também se eu tiver crateras, no fundo dessas crateras, uma parte nunca vai ser iluminada. E o planeta não tem atmosfera, Mercúrio não tem atmosfera, tá? Não tem atmosfera. Então, como ele não tem atmosfera, não há digamos, um equilíbrio de temperaturas no planeta. Não há uma distribuição, né, que tente equilibrar a temperatura no planeta, como acontece na Terra, que nós temos a atmosfera. Se eu tenho uma região muito quente e uma região muito fria, há uma diferença de pressão entre essas duas massas de ar, e eu vou ter tempestades, eu vou ter ventos, etc. Eu vou equilibrar a temperatura, né? Vou tentar equilibrar a temperatura. Isso vai acontecer naturalmente. Se eu não tenho atmosfera no planeta, não existe esse mecanismo de equilíbrio de temperatura, tá? Então eu posso ter uma região que está escondida dos raios solares e tem gelo, mesmo que no planeta eu tenha outras regiões a quase 500 graus Celsius, tá? Isso pode acontecer por causa disso. Como o Mercúrio está muito perto do Sol, o efeito de maré é muito forte, Mercúrio tem um núcleo líquido, de metal líquido, que gera um grande campo magnético no planeta. E essa é uma característica importante, não só dele, mas de outros planetas do sistema solar também, tá? Então ele tem um núcleo de metal líquido, que metal líquido em movimento gera campos magnéticos. Em seguida, nós temos o planeta Vênus. Vênus é completamente diferente de Mercúrio, apesar de estar logo em seguida, né?
Vênus ele é bem maior do que Mercúrio e ele tem um tamanho quase igual ao da Terra. É o planeta que tem mais próximo em tamanho da Terra, é Vênus, tá? E Vênus tem uma temperatura quase uniforme de quase 500 graus Celsius. E a principal coisa que torna Vênus muito diferente de Mercúrio é que Mercúrio não tinha atmosfera e Vênus tem uma tremenda de uma atmosfera. Vênus tem uma atmosfera enorme, enorme, e uma atmosfera com muito gás carbônico que causa um efeito estufa tremendo no planeta, né? Um efeito estufa tremendo no planeta. Só que a atmosfera de Vênus é tão espessa que a gente não consegue ver a superfície de Vênus diretamente. Então, para isso, é possível usar outros comprimentos de onda, rádio, por exemplo, e essa imagem aqui, ó, feita através de radar, que é possível ver aí o relevo de Vênus abaixo das nuvens. Porque se você for olhar no óptico, no comprimento de onda visível, né, as luzes absorvem toda a luz, refletem, né, então você não consegue ver o solo. Né? É um efeito estufa, né? Então aqui nessa imagem de radar a gente consegue ver a superfície de Vênus. E a gente vê que Vênus é um planeta que tem uma superfície, uma geografia, né? Rochas bastante novas, tá? Ele não lembra, por exemplo, a Lua, que é cheia de crateras, né? Ou seja, em termos de desenvolvimento das rochas ali daquele planeta, a Lua é um planeta que tem rochas antigas, está cheio de cratera, né? Não há modificação, não há renovação da superfície. Já Vênus não é assim, porque Vênus tem uma atmosfera muito intensa, né? Então Vênus faz uma renovação da sua superfície e a gente não vê tantas crateras como a gente vê nos outros planetas do Sistema Solar. Uma característica bastante interessante de Vênus é que ele gira no sentido retrógrado. A maior parte dos planetas gira no mesmo sentido da sua órbita. Mesmo sentido da sua órbita. Então, se o planeta está girando aqui, a rotação dele é no mesmo sentido. Vênus está no sentido contrário. Lá o Sol nasce no oeste e se põe no leste, tá? Depois a gente vai ver por que a maioria, o que se espera mesmo é que o planeta tenha a rotação no mesmo sentido da translação. Há várias teorias para isso, inclusive umas teorias de colisão ou de mudança de órbita, que o planeta poderia ter se formado em outra órbita e sofrido uma mudança de órbita. Não é algo que esteja fechado hoje em dia para ele, tá? E se acredita que hoje ele tem um efeito estufa muito grande, mas que no passado ele talvez tenha tido uma atmosfera parecida com a atmosfera da Terra. Para comprovar isso, a gente precisa poder enviar alguma sonda, alguma coisa aqui, para estudar as rochas de Vênus, né? E tentar ver como é que seria a atmosfera no passado através das rochas que tem hoje lá, né? Então, a gente teria que fazer esse estudo, só que não é algo trivial, por causa da temperatura, primeiro por causa da temperatura no planeta, muito quente, né? Então não é qualquer sonda que vai suportar ali, e depois também não é trivial por causa da alta pressão atmosférica do planeta, que também seria um dificultador aí, tá? E Vênus quase não tem água nenhuma, perdeu quase tudo, né? Depois, na seguida, só para não faltar, né, tem a Terra, que eu não preciso falar muito porque, bom, vocês conhecem bem a Terra, né? Então, só para constar, tá, o nosso planeta aí. E uma foto bonita, essa aqui foi a primeira foto feita da Terra completa. Primeira foto feita, né? Foi em 72, faz pouco tempo, né? Então, uma foto que pegou todo o globo, tá? Foi feita pela tripulação da Apollo 17. Uma bela foto do nosso planeta. Depois, aí vem um planeta muito interessante para a gente gente atrai muita nossa curiosidade, que é Marte. E que é o planeta, fora a Terra, óbvio, né? O planeta mais estudado, o que a gente tem mais informações e mais pode falar sobre ele, tá? Uma coisa que poucas pessoas sabem é que Marte é um planeta que é pequenininho comparado com a Terra. Ele tem uma massa só de 10% da massa da Terra, tá? Então, Vênus é que tem um tamanho parecido com o da Terra. Marte é bem menor do que a Terra, bem menor do que a Terra. Mas Marte tem temperaturas que variam desde uma temperatura agradável para a gente até uma temperatura muito fria. Então, nesse sentido, ele é menos extremo do que Mercúrio e Vênus. Menos extremo, portanto, mais fácil de ser estudado, né? A gente já enviou mais de 40 sondas para Marte, desde
desde sondas que só passaram em órbita até sondas, né, com jipes que pousaram no planeta, né? Aqui tem uma foto da Curiosity, que é uma foto de 2014, em que você dá para ver aqui as dunas de Marte, várias rochas marcianas, né? E tem o caminho aqui do trilho do jipezinho, né? Da Curiosity, né? Andando pelo planeta. Então, tem muita informação sobre Marte. A aparência vermelha, Marte é um planeta vermelho, né? Se você, inclusive o nome é do deus grego da guerra, né? Se você olha o Marte no céu à noite, você vê, ele é bem vermelho, bem vermelho. E é por causa que o solo dele tem muito ferro, né? Muita ferrugem, basicamente, né? Então, isso torna o planeta vermelho. E uma característica super importante a respeito de Marte, ele não tem campo magnético. Isso foi determinante na história do planeta, não ter o campo magnético. Depois a gente vai ver um pouquinho mais a respeito disso. A gente hoje sabe que se não há o campo magnético, então é porque o núcleo do planeta é sólido. Porque se eu tivesse um núcleo líquido, como a Terra tem, como o Mercúrio tem, né, geraria um campo magnético. Então, se não há o campo magnético em Marte, é porque o núcleo dele é sólido. Uma das teorias mais aceitas para Marte não ter atmosfera, e ele teve no passado, a gente já sabe disso, para ele ter perdido a atmosfera é a ausência do campo magnético. Porque tem um mecanismo que a gente acredita que as partículas do Sol se colidem com as moléculas da atmosfera. E elas vão arrancando as moléculas da atmosfera. Se eu tenho um campo magnético, essas partículas do Sol, elas têm carga, são prótons basicamente, elétrons, né? Eles não conseguem colidir com as partículas da atmosfera, eles são desviados. O que acontece na Terra, as partículas do Sol são desviadas. Então não vai levando embora a atmosfera do planeta. Tá? Então a presença do campo magnético é fundamental para a atmosfera. Marte tem gelos nas calotas polares em bastante quantidade, e isso já é sabido há muito tempo, desde a sonda Viking. Tá? E hoje a gente sabe que Marte tem gelo em outros lugares também. A gente sabe que Marte tem gelo, esse gelo nas calotas polares é gelo, digamos, que está na superfície, né? Nas latitudes mais baixas, Marte tem gelo enterrado também, tá? E tem fotos da NASA que parecem indicar que na estação de verão, algumas dessas regiões de gelo, elas derretem e escorrem por algumas ravinas que tem em Marte. Então a gente tem indicativo de que há inclusive presença de água líquida, não em grande quantidade, mas em pequena quantidade, durante algumas épocas do ano, em alguns locais de Marte, tá? Que ela escorreria. Tem fotos disso, tem análise espectroscópica, é uma água extremamente salgada, pela análise espectroscópica, o que explicaria essa água líquida correndo, mesmo a temperaturas muito baixas. E a sonda Phoenix observou um fenômeno de neve em 2008. Então a atmosfera é muito rarefeita, mas se forma eventualmente algumas nuvens em Marte. E é possível, né, que forme neve. E uma das sondas que está lá, né, observou isso em 2008. Só que é uma neve que não chegava até o solo. Como a atmosfera é muito rarefeito, esse gelo sublimava antes de chegar no solo. Então sublimava. Mas ela conseguiu observar esse fenômeno de neve em Marte, tá? E a gente, estudando a constituição química das rochas de Marte, a gente sabe que Marte teve uma quantidade importante de água no passado. Por que, estudando a constituição química das rochas, a gente sabe isso? É porque se você pega um tipo pega um tipo de rocha e deixa ele em contato com água por um tempo grande, né, geológico, um tempo grande, né, essa rocha vai sofrer transformações químicas. E essas transformações químicas a gente conhece bem, porque a gente estuda muita geologia aqui na Terra, né? Então vai sofrer essas transformações químicas e a gente pode fazer o mesmo estudo com rochas em Marte, e fez. E descobriu vários tipos de rocha que sofreram essas transformações, e daí é possível inferir, então, a presença no passado de bastante água em Marte. Essa imagem aqui é uma imagem de como seria distribuído um oceano em Marte, de acordo com a quantidade de água que a gente acredita que Marte tenha tido. Então a gente tem um mapa do relevo de Marte. Se você pegar, Marte tinha tantos quilômetros cúbicos de água, coloca lá, ela iria se distribuir assim. Você ia ter um hemisfério de água aqui, né? E o outro hemisfério quase sólido, tá?
É um vídeo, tem o endereço ali embaixo, eu vou mostrar para vocês. Ele perguntou de que época é essa água, se é da mesma época da água da Terra, né? Sim, todos os planetas do Sistema Solar foram formados juntos. Então Marte também foi formado junto com a Terra. E essa água em Marte foi depositada em Marte também na mesma época em que a Terra recebeu a água da Terra também. Então, Marte começou com as mesmas condições, ou muito semelhantes às condições da Terra. Claro que algumas diferenças sempre tem, porque lembra que Marte tem uma massa bem pequena comparada com a da Terra, então a gravidade lá é mais baixa, tudo isso interfere bastante também. Tá? Até na perda, né, da atmosfera e da água, a gravidade baixa segura menos. O material ele pode ir com mais facilidade para o espaço. Então, nós vemos que hoje não há mais dúvida de que Marte teve um passado molhado, né? Teve água em Marte, em uma boa quantidade, ali um oceano cobrindo até 20% do planeta, né? Superfície do planeta, e que eventualmente pode ter tido tempo suficiente, inclusive, para surgir vida no planeta, né? Evoluir alguma forma de vida em Marte. Tá? Aí nós vimos os 4 primeiros planetas rochosos, os 4 primeiros planetas que são rochosos. Em seguida vem os outros planetas, e o primeiro planeta que vem depois de Marte é Júpiter, e que é um planeta gigante, é o maior planeta do Sistema Solar, tá? Ele ele é várias vezes maior que a Terra, né? Mas em termos de massa, que é o que importa muito para a física do planeta, ele é muito mais massivo que a Terra, tem uma massa mais de 300 vezes maior do que a Terra. Então tem uma gravidade tremenda, Júpiter, uma gravidade tremenda, tá? E é muito frio, está muito distante do Sol, então uma temperatura muito baixa no planeta, tá? Uma característica importante, não só dele, mas na verdade de todos os outros planetas jovianos, é que ele não tem um ponto que a gente possa definir como superfície, seria uma superfície sólida. É que o Júpiter, e o que eu falo para Júpiter agora vale para os outros 3 também, né? Saturno, Urano e Netuno, é que Júpiter, a gravidade é muito grande, ele é constituído de gás, então à medida que você vai aprofundando no planeta, esse gás vai ficando cada vez mais denso, Então não há uma diferença entre uma atmosfera e uma região sólida, o chão, que a gente tem aqui, uma diferença clara. Você vai aumentando a densidade, Chega em um ponto em que você já não pode definir exatamente se está numa região gasosa ou numa região líquida. Né? Tem uma parte ali é gás, uma parte é líquida e está tudo meio misturado. Depois você vai aprofundando mais no planeta e aí você já não pode mais dizer que tem gás, é tudo líquido. Se vai um pouco mais para baixo, a mesma coisa acontece, você tem gás e tem sólido daí, porque a pressão é tremenda. E eventualmente você chega numa região que estaria tudo sólido, tá? Mas um sólido que é o próprio gás, só que solidificado pela imensa pressão que esse gás vai sofrer, porque a massa do planeta é muito grande. Na superfície de Júpiter, você tem gás com densidade mais baixa, né? Então você tem efeitos muito semelhantes aos efeitos atmosféricos. Poderíamos dizer, efeitos atmosféricos em Júpiter. Você tem formação de nuvens, você tem formação de tempestades, você tem aqui, essa aqui é chamada Grande Mancha de Júpiter, e é uma tempestade enorme no planeta, né? E é o gás, né? Você vê efeitos aqui, o gás passando, é muito interessante, tá? Então não é sólido, é gás mesmo, mas eventualmente você chega num ponto do planeta que já é sólido, né? E esse ponto, esse núcleo, a gente acredita que tem mais ou menos o tamanho da Terra. De todo o sistema solar, Júpiter é que tem o menor dia, só 9 horas, quer dizer, quase 10 horas, né? É o menor dia em todos os planetas do sistema solar, tá? E Júpiter tem um anel em volta dele bem tênue. Como Saturno tem um anel que chama muita atenção, Júpiter tem um anel bem tênue em volta dele. Na verdade, todos os planetas jovianos têm. Urano e Netuno também têm um anel em volta deles, não é só Saturno. É que o de Saturno a gente consegue ver melhor porque tem mais matéria, né? Então, brilha bastante no visível, reflete bastante luz, a gente vê melhor. Mas os outros também têm um anel tênue em volta deles, tá? Júpiter já teve 8 sondas enviadas até ele, então bem menos do que Marte, né? Marte teve 40, mas Júpiter já teve 8. E Júpiter é o planeta logo em seguida de Marte, mas em seguida só
digamos, na contagem, né? Porque em termos de distância, Júpiter está muito distante de Marte. Então teve 8 sondas enviadas. Uma delas, a Juno, chegou no ano passado, metade do ano passado, então não está nem há um ano ainda em Marte. Tanto é que a gente ainda, nesse momento, nem tem muitas informações da sonda. Eles não liberaram muitos dados ainda para a gente, tá? E um dos grandes desafios de Júpiter é o campo magnético do planeta, que é um campo magnético tremendo. E em termos de tecnologia, para engenharia, né, é um grande dificultador aí para isso, tá? Então, vou mostrar um vídeo rapidinho sobre essa sonda Juno e a dificuldade que é enfrentar Júpiter, né? E Júpiter tem uma lua que tem um interesse muito grande hoje para quem está procurando por vida fora da Terra, tá? Então, pelos estudos de vida fora da Terra, que é uma lua chamada Europa, que é uma lua que a gente acredita que tem um oceano debaixo de uma crosta de gelo. Então, uma lua que teria um núcleo sólido, água, muita água e uma crosta de gelo, tá? Uma crosta de gelo por cima disso. Chama Europa essa lua. E tem várias ideias para tentar explorar essa lua aí de Júpiter, tá? Então, quando a gente for falar de busca de vida fora da Terra, eu vou falar bastante sobre a Europa. Em termos de planetas, né? Depois de Júpiter vem Saturno, que aí é famoso por causa dos anéis de Saturno, que você consegue inclusive ver com um telescópio pequeno, né? Aqui da Terra você consegue ver os anéis de Saturno. E ele chama então muita atenção por causa desses anéis. Estruturalmente, no entanto, ele lembra muito Júpiter, lembra bastante Júpiter, tá? Mesmas coisas que eu falei para Júpiter valem para Saturno, só que ele é um pouquinho menor, né? A característica são sempre os anéis. A característica mais chamativa, né? São sempre os anéis de Saturno. Aqui tem uma imagem, não sei se vocês conseguem ver, uma luazinha bem pequenininha de Saturno passou por entre os anéis de Saturno aqui e causou uma pequena desinstabilidade aqui, né? Mexeu um pouquinho com os anéis. A lua Prometeus. Saturno, assim como Júpiter, tem dezenas de luas. Assim como Júpiter não vai ter uma superfície sólida, né? Mas ele tem uma atmosfera, a gente poderia dizer, em 2 camadas. Em cima, amônia e gelo. E depois, mais para baixo, nuvens de gelo, né? Aí formaria já essas nuvens de gelo, aumentando a pressão, né? Formaria o fenômeno de nuvens, tá? Tem tempestades, como em Júpiter também, e centenas dessas luazinhas aí, como a Prometeus, né? Luas muito pequenininhas, tá? Saturno já teve 4 sondas enviadas, tá? Então você vê quanto mais distante o planeta, menor a quantidade de sondas enviadas, custa mais dinheiro, né? Mais difícil. E está em órbita de Saturno desde 2004 a Cassini, que foi, quem acompanhou o noticiário semana passada, teve uma coletiva de imprensa na NASA, né? Para divulgar dados muito importantes da Cassini, conseguiu observar um fenômeno em Encélado, que é uma lua de Saturno, equivalente à Europa, que é uma lua que também tem um núcleo sólido, água e uma crosta de gelo. E a Cassini conseguiu fotografar água escapando por frestas dessa crosta de gelo. E quando você consegue observar essa água saindo, né, nessa forma de jatos, a primeira coisa que um astrônomo vai fazer é espectro, né? Quer saber a constituição química dessa água. E a Cassini conseguiu descobrir que além de água e sais, tinha muito hidrogênio no líquido, muito hidrogênio. E isso é um resultado muito animador para a gente, que está interessado em vida fora da Terra, porque aqui na Terra tem vários seres vivos que usam o hidrogênio como fonte de alimento para fazer uma série de reações químicas, que a gente chama de quimiossíntese. Eles não têm acesso à luz solar, então não podem fazer a fotossíntese, né? Então eles usam o hidrogênio para fazer algumas reações químicas e dessas reações químicas tirar energia para manter os seus processos, tá? São seres muito simples, mas isso existe na Terra. Então, como eles disseram nessa coletiva de imprensa, nós vimos todas as condições, só faltou ver o bicho. Porque a gente viu a água, tem a temperatura adequada, tem as condições adequadas, está protegido da radiação, o gelo protege, né? E vimos a comida, o hidrogênio. A gente sabe que na Terra tem vários organismos que se alimentam assim. Faltou então agora detectar o bicho ou alguma molécula orgânica, alguma coisa. Perguntou do carbono, né? Outras moléculas, isso não foi detectado ainda.
Não sei, pode ser alguma outra reação, né? Mas, em princípio, é muito animador esse resultado. Não basta detectar o carbono para ter um ser vivo, depois a gente vai estudar isso em mais detalhe, tá? Porque tem algumas reações inorgânicas, ou mesmo reações orgânicas, que acontecem sem a participação de seres vivos. Então, você pode formar algumas moléculas orgânicas, amônia, por exemplo, sem a presença de seres vivos. Tem mecanismo para isso. Então, você tem que descartar, né? Mas é animador. É. Mas o resultado é animador, foi divulgado semana passada da Cassini. E a Cassini, ainda esse ano, vai ser jogada sobre Júpiter, sobre Saturno. Então eles vão pegar a sonda, né? Ela já está coletando dados ali, né? Há muito tempo, né? Muitos anos. Então esse ano eles vão lançar ela sobre Saturno em setembro. E aí nessa viagem kamikaze, ela vai coletar a maior quantidade de dados possíveis e transmitir tudo para a Terra, né? Para ver o que ela consegue detectar ali, porque agora ela já cumpriu a missão dela, então vamos lançar ela sobre o planeta, né? Eu tinha dito, né, que ela tem uma outra lua muito importante para a busca de vida, que é Titã, que a gente vai ver melhor mais para frente. Urano, na seguida, é um planeta também dos jovianos. Ele é um pouquinho diferente de Júpiter e Saturno, mas em muitos aspectos lembra. Aqui você vê uma imagem de Urano no infravermelho e tem um anelzinho vermelho aqui, muito tênue, né? Emitindo bastante no infravermelho, que é também um anel que tem em volta de Urano, assim como tem em Júpiter, e depois tem em Netuno também, tá? Ele é menor do que os outros dois planetas jovianos e é um pouquinho diferente, né? Ele tem água, bastante água, então gelo, né? Na verdade, água, metano e amônia. Só que está muito frio, porque está muito longe do Sol, então tudo isso aqui na forma de gelo, tá? Aqui tem uma foto de Urano, uma imagem de Urano no infravermelho aqui, em que a gente vê algumas luas de Urano, né? E o anelzinho, até parece Saturno. Também gelo e poeira. Urano está muito longe e só foi visitado uma vez até hoje pela Voyager 2, em 86. Tá? Porque está muito distante, então não é uma coisa muito fácil. Ele tem uma rotação quase retrógrada. Na verdade, ele não é como Vênus, né, que gira ao contrário. Ele gira deitado. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem. Ele gira como se fosse quase deitado. E também pode ter sido uma colisão, como Vênus. Não se sabe, né? Porque ele está deitado, quase deitado, lá as estações duram 21 anos. Então, 21 anos de ódio e 21 anos de amor, talvez, né? Não sei se você gosta muito do verão, você vai ter 21 anos de verão. Mas se você odeia o verão, né? Aí depois é inverno, mesma coisa, né? Porque ele está muito deitado, né? O eixo de rotação está quase no plano. Tem tempestades gigantes também nele. E o último dos planetas, talvez um dos mais bonitos, que é Netuno, né? Que tem essa cor bem azulada, muito, muito bonita, né? Feita também pela Voyager 2, que também passou por Urano, né? Só que daí em 89, tá? E é um planeta também constituído de gelo, muito, muito frio, né? E aqui a gente vê, aqui a Voyager tirou fotos aqui de nuvens em Netuno. Então, nuvens em Netuno. E uma curiosidade, ele está tão longe do Sol, ele foi descoberto em 1846. E só em 2011 ele completou a primeira órbita desde então. Então, de tão longe que ele está do Sol, né? O ano lá em Netuno dura centenas de anos terrestres. Agora, em termos de constituição, a gente pode comparar um pouquinho os planetas para ver o que há de parecido ou diferente entre eles. Como a gente viu, os primeiros 4 planetas são rochosos e são bem diferentes dos outros 4, né? A constituição deles é bem semelhante. Todos eles têm um núcleo, que pode estar sólido ou não, né? Marte, o núcleo está sólido, né? E tem uma crosta, como os outros têm aqui, e uma região mais interna, muito semelhante. E de tamanhos, né? Tem essa comparação aí. Então eles são bem parecidos. Já os outros, como eu falei, formam 2 grupos, né? Os gigantes gasosos e os gigantes de gelo. Porque os gasosos têm basicamente só gases, né? Gases, hidrogênio, a maior parte, né? Que vai desde na forma gasosa até a forma sólida.
E os outros, os gigantes de gelo, Urano e Netuno, eles têm uma estrutura semelhante, são muito massivos, mas aí eles já têm outros constituintes, né? Eles podem ter um núcleo sólido mesmo, de rochas talvez, isso só se especula, não se tem certeza, tá? Ainda precisa de mais dados. Mas o que a gente sabe tem muita água, metano, então seria essa estrutura deles, tá? E aqui um quadro aí comparando não a constituição de todo o planeta, mas só da parte mais superficial que a gente poderia chamar de atmosfera. Digo poderia porque nos gigantes gasosos é um pouco difícil definir a atmosfera, né? Mas nos terrestres é mais fácil. Aqui tem uma comparação da constituição química da atmosfera, não do planeta, só da atmosfera. Então você vê que há umas diferenças grandes aqui, ó. Marte e Vênus é basicamente só gás carbônico, né? A Terra tem muito nitrogênio e Mercúrio tem um pouquinho de cada. Mas tem que tomar cuidado que a gente olha, Mercúrio é cheio de oxigênio. Não é cheio de oxigênio, é porque a atmosfera de Mercúrio é extremamente rarefeita. Na verdade, ele nem dá para dizer que ele tem uma atmosfera, tá? Então, a quantidade de oxigênio que tem lá é muito pouca. Muito pouco. Esses 42% aqui não são nada comparado com o nosso oxigênio aqui, tá? O nosso oxigênio aqui é muito mais, o nosso 21% é muito mais do que os 42% lá. Porque a gente tem uma atmosfera muito mais densa do que em Mercúrio, tá? Dá para comparar pela pressão atmosférica. A pressão atmosférica na Terra é de 1 atm, em Vênus é 90 vezes maior a pressão, e em Mercúrio é praticamente zero. O número que tem aqui é 10 a menos 14 atm, que seria zero. Pressão atmosférica zero, tá? E Marte tem uma pressão muito baixa, 0,006 atm, mas não é zero, né? E os gigantes gasosos, então ele considerou tudo o que está acima de uma certa pressão. Tá? E aí a constituição deles é semelhante, bastante semelhante. Constituição química da parte atmosférica desses planetas, né? Aqui é aquele quadro que eu falei das rotações, né? Então Urano está com um eixo de rotação aqui quase no plano, 98 graus. Quase no plano, deitado, né? Enquanto os outros, e Vênus a rotação é retrógrada, né? Enquanto os outros aqui, os eixos de inclinação variam, né? Desde, por exemplo, Mercúrio, que está praticamente perpendicular ao plano, até alguns aqui que estão mais inclinados, Saturno e tal, né? Mas, então varia bastante, isso não é um parâmetro parecido para os planetas, a inclinação do eixo de rotação. E aqui as luas dos planetas. Então, começa na Terra, porque Mercúrio e Vênus não têm luas, estão muito próximos do Sol e não têm luas. A Terra tem a nossa Lua, né? A Lua, a Terra. Marte tem duas luas, que aqui quase não dá para ver nessa imagem, Deimos e Phobos. Aí tem até asteroides que têm luas, o asteroide Ida tem uma lua dáctil. E Júpiter tem 67 luas conhecidas e Saturno 62. Conhecidas porque cada ano se descobre mais. É que a gente já conhece as grandes luas desses planetas. E cada ano vai se descobrindo luas cada vez menorzinhas, né? Então esse número só vai crescendo. Se você for olhar hoje nos dados aí, talvez tenha mais do que eu estou indicando aqui. Talvez já se tenha descoberto outras pequenas luas aí, tá? E os outros planetas vão tendo menos luas ainda, né? A ver que aqui ainda tem Plutão e Eris, que são dois planetas anões, que também têm luas. Então, todos os planetas mais massivos têm mais luas, porque para poder ter mais luas, precisa ter mais gravidade, para atrair mais corpos, né? A distâncias maiores. Se você tem uma gravidade pequena, você só consegue manter uma lua estável se ela estiver muito próxima de você. Se você tem uma gravidade grande, você consegue manter corpos em órbitas estáveis a distâncias maiores. E, portanto, você tem local para ter mais espaço, né, para ter mais luas. É o caso de Júpiter e Saturno. Aí as luas estão em escala, o tamanho delas, né? Aqui um gráfico mostrando, aqui tem os corpos do sistema solar e cada caminho desse indica uma sonda que foi enviada. Então nós temos aqui a Terra, o campeão de sondas seria a Lua, né? Claro, a Lua, né? Depois Marte tem muitas, Vênus também tem muitas. Ou seja, os três mais próximos, os três mais baratos de enviar alguma coisa, né? Depois tem bastante sondas enviadas para o Sol, porque a gente tem muito interesse em conhecer o Sol naturalmente. E para os outros planetas, quanto mais distante o planeta, menos sondas enviadas, porque, como a gente já viu, né?
muito caro. Então, os planetas anões. Os planetas anões surgiram recentemente na classificação, né? Ou pelo menos surgiram recentemente na grande mídia. Porque Plutão, vocês sabem, sempre foi considerado como planeta, sempre Plutão estava dentro dos planetas, tanto que dizíamos que tínhamos 9 planetas e hoje temos 8, né? E quando Plutão foi rebaixado de categoria, passado para planeta anão, a imprensa, claro, isso chamou muita atenção, né? Isso aconteceu na 26ª reunião da União Astronômica Internacional, aqui os astrônomos votando aqui, levantando a mão, quem queria rebaixar Plutão, né? Fazendo a votação aí, tá? E Plutão foi rebaixado, então, aconteceu em 2006 isso, tá? Foi criado um novo esquema classificatório. Esse esquema não era que nem o Campeonato Brasileiro, né? Vamos rebaixar aquele time lá. Não, era um esquema necessário. Você precisava porque, com o passar do tempo, foi se descobrindo muitos novos corpos no Sistema Solar. Então, no começo, a gente tinha ali alguns planetas que a gente conhecia e depois, com Galileu, algumas luas e depois asteroides e cometas, mas com o tempo foi se descobrindo cada vez mais corpos em situações cada vez mais diversas. O Sistema Solar é um sistema muito rico, né? Então, houve a necessidade de aumentar o detalhe de classificação, se você quiser entender assim, né? O detalhe de classificação, porque há uma diversidade enorme, né? Uma coisa é você estar numa sala com meia dúzia de pessoas. Você vai dizer, tem homens e mulheres. Outra coisa é você considerar o planeta Terra inteiro, né? Aí você vai dizer, tem brasileiros e argentinos, né? Enfim, você vai criando várias categorias. A mesma coisa o Sistema Solar. Então, foi se descobrindo muitos corpos. Naturalmente, surgiu a necessidade de um novo esquema classificatório. Que aqui eu vou mostrar a versão simples dele. Ele é muito mais sofisticado do que isso. Se você pega o relatório, é bem mais sofisticado do que isso aí, tá? Basicamente, a divisão é feita entre planetas anões, né? E corpos menores do Sistema Solar. Corpos menores, tá? Como eu disse, a classificação é mais rica do que isso. Eu vou mostrar aqui o básico, né? O que seria, né, segundo esse esquema de 2006, o que seria chamado então de planeta? Se eu descobrir hoje um corpo, né? Você pegou o seu telescópio aí, começou a estudar e descobriu um objeto novo. Tá bom. Eu vou chamar isso de planeta? Pode chamar de planeta se ele estiver primeiro em órbita do Sol, depois ele tiver massa suficiente para a autogravitação superar as forças de corpo rígido e assumir uma forma esférica. Porque muitos corpos, a massa não é suficiente para que ele se comprima formando uma esfera. Você vê muitos asteroides que têm um formato irregular, tá? Irregular. Então ele tem um formato assim, todo irregular, tá? Esse formato está acontecendo porque ele não tem massa suficiente para a atração gravitacional basicamente quebrar o corpo em muitos pedacinhos e fazer ele virar uma bola. Porque a bola é a distribuição, a esfera, né? A esfera é a distribuição com menor energia potencial gravitacional. É a distribuição de equilíbrio. Quando tem vários corpos, né, é a distribuição de equilíbrio. O mesmo acontece com uma gotinha de água. Toda gota de água que você lançar, ela vai tender uma forma esférica. É a forma que tem a menor energia potencial. Tá? Então, se o corpo tem uma massa pequena, ele fica todo irregular. Se ele tem massa grande, ele fica esférico. Então, o corpo precisa ter uma massa suficiente para atingir essa forma aqui. Isso aqui é possível calcular, tá? Então é possível ter uma ideia dessa massa aí. Mas não é suficiente ele ser esférico. Isso é o ponto. Isso é importante agora. Ele precisa ter limpado a vizinhança em torno da sua órbita. Todo o corpo, então, para ser considerado planeta, tem que orbitar o Sol. Então nós temos aqui o Sol, tá? Nós temos o Sol. Para um corpo ser considerado planeta, não pode acontecer o seguinte, ele ser redondinho, mas aqui, em torno da órbita dele, existir outro corpo redondinho. Outros corpos assim, tá? Não pode acontecer isso. Não pode ter outros corpos pelo caminho dele. Por quê? Porque se o corpo tem muita massa, Júpiter, Saturno, Terra, todos os outros corpos ali tem muita massa,
esses corpos que estão ocupando a mesma órbita, né, eles vão ter uma velocidade um pouquinho diferente. Então, em algum momento, eles vão todos estar próximos e vão formar um só planeta. Um só planeta. Se eles não formaram um só planeta, é porque a massa é pequena e a gente disse que não limpou a órbita, tá? Lembra, por exemplo, a gente tem um cinturão de asteroides dentro do sistema solar. Lá dentro tem milhares de corpos, e nenhum deles foi capaz de limpar aquele cinturão de asteroides, ficou aquela sujeirada, né? Aquela sujeirada ali, então nenhum daqueles corpos, por exemplo, pode ser considerado um planeta. Então esses 3 critérios para ser considerado planeta. O que são os planetas anões? Os planetas anões, então, nesse esquema, é um corpo celeste que está em órbita do Sol, né? Está em órbita do Sol, tem massa suficiente para ser esférico, mas não limpou a vizinhança na sua órbita. Não limpou a vizinhança na sua órbita. Esse é um planeta anão. E aí é o que acontece com, então, Plutão, Ceres, Eris, vários outros planetas, tá? E ele também não é um satélite, né? Não é a Lua, né? Todos os outros corpos seriam, então, exceto satélites, corpos menores do sistema solar, tá? Essa é uma questão polêmica. Tem gente importante, astrônomos importantes que estudam planetas, que não aceitam esse rebaixamento, até hoje, de Plutão especificamente, tá? E que acham que, na verdade... Por que, na verdade, Plutão foi rebaixado? É que começou a surgir vários outros corpos que deveriam ser considerados planetas. Então, ou você rebaixava Plutão, ou você aumentava o número de planetas. De 9 passava para 12, 13, e daqui a 50 anos, talvez 20 planetas. Tá? Então, se optou por rebaixar Plutão. É uma questão polêmica. Tem gente importante, gente de respeito, que acha que deveria, na verdade, aumentar o número de planetas e não criar esse esquema. Bom, eu sinceramente acho que não vão voltar atrás. Não vão voltar atrás. Mas vamos ver, né? Lembra só que nenhuma classificação vai ser sempre adequada. À medida que você vai descobrindo mais coisas, né? Você vai ter sempre objetos que estão na fronteira, né? Que você não sabe direito como classificar. A classificação é uma coisa humana, a natureza não lida assim, né? Então, dos planetas anões, hoje nós temos 5 planetas anões. Aqui tem a Lua, para você comparar, tá? Temos Eris, Plutão, Ceres e esses 2 aqui que eu não sei falar. Acho que não tem tradução para português, né? Make e Almea. Tem o ano da descoberta. Você vê que todos eles aqui são recentes, com exceção de Ceres, que é o mais antigo, é de 1801, e Plutão, 1930, se eu não me engano. E os outros são todos depois dos anos 2000, tá? Eles têm tamanhos e formas aqui muito semelhantes, tá? Então fica isso aí. Ou Plutão deixa de ser planeta, ou esses outros também vão querer o lugarzinho deles. O lugarzinho deles, tá? Plutão, ele perguntou se tem algum planeta não que tem atmosfera. Plutão tem uma atmosfera. Aqui eu peguei um vídeo sobre Ceres, que é um dos planetas anão, é um dos mais interessantes, tá? A gente conhece bastante porque foi enviada uma sonda há pouco tempo para lá. Vamos dar uma olhadinha aqui nos resultados. Os famosos pontos brilhantes de Ceres são geologicamente jovens e, segundo um novo estudo, são evidência firme de que o planeta anão residente no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter até hoje é palco de episódios de criovulcanismo. Em resumo, ele tem vulcões de água. Os resultados são fruto das observações da sonda americana Dawn, que segue firme e forte na investigação de Ceres. Os pontos brilhantes da cratera Okator foram o mais intrigante dos traços analisados pela espaçonave naquele mundo. Primeiro, descobriu-se que eles consistiam em sais depositados principalmente num monte na região central da cratera. Desde esse ponto, especulou-se que eles fossem o resultado da ejeção de água do manto de Ceres, com sua subsequente sublimação. Água salgada vira vapor, e o que resta são os sais. Do mesmo jeito que quando saímos do mar e a água seca, deixando a gente como se fosse um espetinho que acabou de ser esfregado no prato de farofa. Restava datar esse processo. Foi o avanço de agora. Contando crateras, os cientistas são capazes de dizer a idade dos terrenos. Onde há mais buracos, o terreno é mais velho. Com base nisso, eles puderam estimar que a cratera Okator
com seus respeitáveis 92 quilômetros de diâmetro, tem cerca de 34 milhões de anos. Mas a região interna, o monte de sais no centro da cratera, é bem mais novo, só uns 4 milhões de anos. Em termos geológicos, 4 milhões de anos é o que os cientistas costumam chamar de hoje. Para eles, é evidência suficiente de que Ceres tem atividade criovulcânica atualmente. O quadro, a propósito, se encaixa perfeitamente com outros sinais, como a enorme montanha Aruna Mons, que também parece ter origem criovulcânica. Nas regiões mais frias do Sistema Solar, a água se comporta como rocha, dura feito pedra. Mas sabemos que há processos internos nos mundos gelados, seja por energia geotérmica, seja por força de maré, que permitem que as camadas internas de água se mantenham ao menos parcialmente em estado líquido. A pressão lá dentro é enorme, e se fissuras surgirem ligando a superfície ao interior, a água vai explodir para fora, como uma erupção vulcânica, criovulcânica. Com a descoberta, Ceres tornou-se o corpo celeste mais próximo do Sol a exibir traços de criovulcanismo. E o fato de ser recente é uma ótima justificativa para a contínua exploração pela Dawn. Quem sabe não pegamos uma erupção ao vivo no futuro próximo. Então era isso, gente, que eu tinha para mostrar sobre os planetas e os planetas anões do Sistema Solar. Na semana que vem a gente continua estudando os outros corpos do Sistema Solar e depois daí a gente vai ver o Sol e as estrelas e o resto do universo. Tá bom, gente? Obrigado.